Fala aí galera do Lock Gamer, tô trazendo para vocês hoje mais um review de um produto diferente. Em vez de placa de vídeo, processador, placa-mãe, hardware, tô trazendo aqui de um roteador. Tô trazendo aqui o review de um roteador da ASUS, o RT-AC51U. Você deve estar acostumado já a ver aí os componentes da ASUS como placa-mãe, placa de vídeo, né? Agora mais recentemente até monitores, smartphones. A ASUS está presente em vários mercados, ela está presente também no mercado de roteadores. Esse daqui é um dos roteadores custo-benefício da ASUS, né? Aqueles que não são os top, né? Mas oferecem um bom preço e bons recursos. E nós testamos aqui. Na verdade, quem testou foi o nosso especialista, foi o Daniel Nardim, que fez os testes do roteador. E eu vou trazer para vocês um pouco da nossa experiência com ele e dizer se vale a pena comprar esse roteador. Primeiro falar do design, né? Esse roteador ele tem um design muito bacana, né? Ele vem todo em preto, né? Com as luzes de LED azul e com uma textura que lembra bastante aqueles HDs externos, né? Você já deve ter visto, ou aqueles notebooks da Sony Vaio com uma textura super bacana. Outra característica desse roteador é que ele possui uma fácil instalação, tá? Então é possível fazer a instalação e a configuração dele em apenas 3 passos. Isso foi uma coisa bem interessante. E afinal é bem irritante você pegar um roteador, né, e perder várias horas até configurando ele para você conseguir um ajuste fino. Com esse roteador da ASUS foi bem simples, em apenas 3 passos nós conseguimos fazer uma configuração dele e já está funcionando. Nós tivemos aí também uma experiência com o aplicativo, ele possui a opção de você configurar ele através de um aplicativo Android ou iOS. Nós fizemos a configuração por ele também, por esse aplicativo, um aplicativo bacana, com um visual bem legal, porém ele enfrenta ainda alguns problemas. Esse app ele enfrentou alguns bugs, né, enquanto a gente fazia a configuração, então por vezes a gente acabava tendo dificuldades de acesso, ou ele apresentava uma instabilidade, né? Então isso aí atrapalhou um pouquinho. É bacana a iniciativa, porém ainda precisa de um amadurecimento esse app. Outra coisa interessante nele foi a questão da atualização de firmware. Então é uma característica bacana desse roteador. Quando nós recebemos esse roteador, ele estava desatualizado o firmware. E isso é uma coisa até bastante comum em roteadores, né? Ainda mais em modelos novos, no qual eles lançam e vão apresentando algumas atualizações, né, para esses roteadores. Foi bem simples a atualização, foi automática, não teve nenhuma dificuldade, né? Então foi bacana essa experiência, isso principalmente para usuários que não têm tanto conhecimento na área. Falar um pouquinho sobre os testes que nós fizemos. Nós fizemos, obviamente, os testes de alcance e estabilidade, porém eu vou deixar um pouquinho para frente. Eu quero falar um pouco sobre a questão das funcionalidades que ele tem, dos recursos que ele traz. Um dos recursos bacanas que nós notamos é a questão do firewall integrado, né? Ele possui um firewall no qual você consegue configurar para que ele bloqueie certas palavras-chave em pesquisas e sites também, né? Isso é interessante para controle de pais, né? Então, para quem quer instalar esse roteador aí, além da capacidade dele de entregar aí o sinal e a estabilidade dele, tem esse recurso super interessante que é um controle, né? Então, mesmo quando você não esteja lá, você vai estar controlando para que naquela rede não possam ser acessados diversos sites ou pesquisado algumas palavras-chave. Ele possui também duas antenas, né? São duas antenas de 5 dBi, elas não são destacáveis, né? Você não consegue tirar elas, trocar, enfim, mas elas são direcionais, tá? Então você consegue fazer esse direcionamento das antenas. Em relação às antenas mesmo, nós fizemos aqui os testes, né? Falando um pouco sobre os testes que nós fizemos aí de alcance. Esse roteador ele é dual band, né? Então ele possui 5 GHz e 2.4 GHz. Nós testamos as duas redes e começando pela primeira de 5 GHz, em questão de alcance, nós fizemos o teste com o roteador em uma sala controlada no 2º andar e no andar de baixo ele já começa a perder sinal, o que já é esperado, né? Afinal isso é normal na maioria dos roteadores. Mas aí a surpresa um pouco foi quando a gente saiu, né, e foi fazer os testes assim em área aberta. Em área aberta a recepção não foi muito boa de sinal da rede de 5 GHz e depois de alguns metros já perdeu o sinal. Tá? Já começava a instabilidade, já começava a aparecer e voltar a rede, já não estava mais
legal o sinal. Isso aconteceu aí, com o alcance estável dele foi dentro de 5, 10 metros em 5 GHz. Depois disso já começa a perder um pouco a qualidade do sinal. Aí já começa a oscilação, já não fica mais estável. A rede de 2.4 GHz saiu muito bem, né? Então o resultado dos testes foi muito bom em 2.4 GHz, com alcance aí até 25 metros, estável o sinal, tá? Então você conseguia navegar normalmente isso aí em espaço aberto, tá? Sem paredes, sem nada. Nós também fizemos os testes de estabilidade. Estabilidade durante a navegação, que foi boa, e estabilidade durante o uso de streaming. Então nós utilizamos o Twitch, o YouTube, a Zubo, Netflix, e foi muito boa a experiência, não tivemos nenhuma surpresa. Nós testamos ele com a conexão em fibra e em ADSL comum, tá? Aquela internet que você tem na sua casa, internet comum. Não teve nenhum problema também, conseguiu extrair o máximo disponível de banda dos dois serviços. Outra coisa interessante é que esse roteador também apresenta suporte àqueles modems 3G e 4G, tá? Então se você não possui uma conexão banda larga, mas possui esse produto e quer ampliar o seu sinal, ele também oferece suporte a essa tecnologia. Ele traz ainda o suporte a um controle para a rede de convidados, né? O que seria isso? Você já deve ter passado por isso. Você está lá em casa jogando, chega a visita, começa a pendurar no seu Wi-Fi e de repente você vê só lag. Você não consegue mais jogar. Por quê? Está todo mundo consumindo aquela rede e dependendo do programa que ele está utilizando, ele vai sugando tudo que tiver disponível de banda. Com essa rede para convidados você consegue limitar a quantidade de banda, tá? Isso já é possível em alguns roteadores, mas não é tão simples quanto nesse roteador da ASUS. Então, em apenas alguns passos você consegue configurar essa rede para convidados e limitar a quantidade de banda que você vai deixar nessa rede e quanta banda você vai deixar para você. Isso é bem importante, pelo menos para mim. Eu achei super bacana essa função e ajuda muito, né? Quando você tá, principalmente quando você está querendo jogar e tá todo mundo sugando a sua rede, tá? Então consegue dar um equilíbrio bacana nisso aí, tá? Ele tem suporte ainda, esse roteador tem suporte ainda através de USB para você ter acesso a arquivos, né? Então você consegue espetar ali um pendrive ou um HD externo, né? Para que todo mundo na rede tenha acesso àqueles dados, né? Aqueles documentos que estão ali. Então todos os arquivos disponíveis naquele dispositivo que estão conectados ao roteador podem ser acessados pelos demais usuários da rede. Pode espetar aquela impressora multifuncional ali na rede e todo mundo vai poder utilizar através do roteador, todo mundo que estiver conectado na rede. Tá? Então uma função bacana aí também para essa entrada USB disponível nesse roteador. Pontos positivos. Ele possui uma fácil configuração, isso ajuda muito para quem não é expert na área e principalmente para quem não quer pagar um técnico só para vir configurar um bendito de um roteador. Ele possui a porta USB que tem essas funções, tá? Então você pode ir além do suporte a 3G e 4G, você pode utilizar para compartilhar arquivos e para utilizar uma impressora compartilhada. Além disso, ele é dual band, né? Então 2.4 GHz e 5 GHz, então você tem duas opções de rede disponíveis aí. E ele possui um design discreto, não sei se vocês notaram, mas ele está aqui o tempo todo no vídeo e ele é bem discreto, tá? Eu não preciso de um roteador amarelo na minha casa, não sei você, de repente pode ser um ponto negativo para você ele ser discreto. Como pontos negativos, nós encontramos os bugs, os probleminhas na configuração. Precisamos fazer essa atualização de firmware, né, quando ele veio. Então ele apresentou alguns problemas, algumas instabilidades durante configurações, né, como nós fizemos vários testes e reconfiguramos várias vezes esse roteador. Então, dependendo do procedimento que nós fazíamos, era necessário reiniciar várias vezes para que ele ficasse estável, tá? Tanto em relação a Wi-Fi, né, que era o maior problema. Então às vezes chegava a aparecer até aquele pontinho de interrogação no lugar do SSID, o nome da rede, né? Então nós enfrentamos algumas instabilidades em relação às configurações do roteador. Então isso aí provavelmente deve ser corrigido em algumas atualizações futuras, tá? Mas no momento é um ponto negativo. O preço dele se encontra um pouco acima dos concorrentes, tá? Então você vai pesquisar aí, depois de assistir esse vídeo, e você vai encontrar ele num preço acessível, porém um pouco acima dos concorrentes, tá? Então pesquisando no momento
desse vídeo, nós pesquisamos um pouco, ele está ali na faixa dos R$200, tá? Você encontra um pouco acima ou um pouco abaixo, dependendo da loja onde você procura e do momento, né, se tem alguma promoção, porém ele está mais ou menos nessa faixa. E os concorrentes que apresentam características parecidas estão um pouquinho abaixo, então ainda falta estabilizar no mercado. Porém, ele tem todas essas características que podem acabar te agradando frente aos concorrentes. Outro ponto negativo seria as antenas fixas, tá? Então não chega a ser um grande defeito, porém é um ponto negativo em relação aos demais roteadores que tem disponíveis no mercado. Beleza, galera? Essa foi a nossa análise do Asus RT AC51U. Então, para você que está procurando aí um roteador bacana, né, com funcionalidades e já no padrão AC, esse é um ótimo roteador e com certeza nós recomendamos. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você ainda tem alguma dúvida, por favor, deixe seu comentário. Se você tem alguma experiência, se você já possui o produto, deixe aqui a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um like também, não tem problema nenhum. E assine o nosso canal, fique por dentro aí dos vídeos, das novidades, dos reviews. Beleza, galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.